O Evangelho segundo João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Miriam Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e a outro discípulo a quem Yeshua amava, e disse-lhes: Levaram o Salvador do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Simão saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Simão e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Torá, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Miriam estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Yeshua, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Por que levaram o meu Salvador? Não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yeshua em pé, mas não sabia que era Yeshua. Disse-lhe Yeshua: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Yeshua: Miriam. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Disse-lhe Yeshua: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Yahweh e vosso Yahweh. Miriam Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Salvador e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Yeshua e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-se-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Salvador. Disse-lhe, pois, Yeshua outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yeshua. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Salvador. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Salvador meu e Yahweh meu. Disse-lhe Yeshua: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Yeshua, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro.
Eles, porém, foram escritos para que creiais que Yeshua é o Messias, o Filho de Yahweh, e para que, e para que crendo tenhais vida em seu nome.